dia, paz do Senhor, tudo bem com vocês? Então, como vocês já viram, a gente vai falar hoje sobre as minhas quedas, as vezes em que eu me desviei. Só que antes de começar o vídeo, já se inscreva aqui no canal, ative o sininho da notificação. Se você gostar do vídeo, curte. Se você sentir de compartilhar com alguém, compartilha, amém? Gente, nesses 3 anos de conversão, eu me desviei, eu me afastei do caminho do Senhor 2 vezes. E eu vou contar pra vocês como aconteceu tudo isso. Aqui nesse vídeo eu vou entrar mais em detalhes só da primeira vez, tá? Porque a segunda vez foi por conta de um julgo desigual e eu vou gravar um vídeo contando sobre essa experiência, tá bom? E claro, teve experiências sobrenaturais, né? Nas minhas quedas, e o Senhor teve propósito em tudo isso. Enfim, gente, no comecinho da minha conversão, na verdade, antes de eu me converter, antes de eu ter encontro real com Jesus, comecei a ir numa igreja com a minha prima, onde a doutrina era muito pesada, sabe? Tipo, era bem pesada mesmo. Mulher não podia rapar a perna, não podia se depilar. Se depilar, rapar a perna é a mesma coisa, né? Mas a mulher não podia usar maquiagem, não podia usar brinco, era saia a 4 dedos abaixo do joelho, não podia usar camiseta de alcinha. Então, tipo assim, era muito rígido mesmo, sabe? E eu fiquei, como você já conhece o meu testemunho, né? Eu fiquei 1 ano entre igreja e mundo, eu indo nessa igreja, sabe? Totalmente a doutrina bem pesada mesmo, entendeu? E quando eu tive meu encontro real com Jesus, eu fui para uma igreja completamente diferente, onde as mulheres podiam passar maquiagem, usar acessórios, usar calças, entendeu? E eu tava no comecinho da minha conversão, né? E eu fiquei muito confusa, gente. Nossa, eu fiquei muito confusa. Começou aquela guerra dentro de mim, entendeu? Eu queria saber qual igreja que estava certa, entendeu? Qual igreja deveria seguir, quais doutrinas seguir, né? Eu não conhecia a palavra, totalmente leiga no assunto, né? E então eu fui pro YouTube e comecei a assistir, pesquisar, né? Comecei a assistir alguns vídeos de pessoas que dizem ser arrebatadas, disseram ser arrebatadas pro inferno. E que lá essas pessoas viram salto alto, maquiagem, brinco, calça, né? E por conta de eu estar no temor mesmo, sabe? Eu tava, tipo assim, eu queria agradar ao Senhor, eu não queria desagradar o Pai, né? Eu me submeti a essa calma, eu sempre enrosco pra falar essa palavra. Religiosidade, foi. E eu entrei nesse caminho aí, né? Rônico, né? Eu comecei, então, mesmo eu estando numa igreja que não tinha essas doutrinas, entendeu? Porque foi nessa igreja que eu tô até hoje, né? E não tem essas doutrinas de homens, né? Eu comecei, então, por temor a Deus, por não desagradar a Deus, a parar de me cuidar. Já digo bem assim, eu parei de me cuidar. Parei de usar maquiagem, eu parei de usar calça, parei de usar acessórios, sabe? Logo eu que sempre fui uma menina que sempre gostei de me cuidar, sempre gostei de maquiagem, de moda, sabe? Parei de usar, né? E apesar, gente, de eu estar muito feliz por ter tido um encontro real com Jesus, de estar super feliz, super apaixonada no meu primeiro amor, eu não tava feliz com a minha aparência. Eu não tava feliz, eu não conseguia me olhar no espelho, entendeu? Eu tava com a autoestima baixíssimo, sabe? E eu não tava feliz, entendeu? Comigo mesmo, entendeu? Eu não conseguia me olhar no espelho. E com isso eu comecei a desanimar, sabe? Eu comecei a ficar desanimada, entendeu? Por conta disso tudo. E eu me lembro também que bem nesse período em que eu tava passando por essa guerra, né, dentro de mim, esse conflito, né, espiritual, eu também comecei a brigar muito com o meu irmão, sabe? Quando eu me converti, o meu irmão estava preso. Aí passou-se alguns meses ali, poucos meses, 2, 3 meses que eu tinha me convertido. O meu irmão saiu da cadeia. E assim, a minha casa era um céu que virou um inferno, entendeu? Porque a minha casa, eu tinha consagrado a Deus, minha casa era uma casa consagrada ao Pai, entendeu? E de repente o meu irmão saiu da cadeia.
E começou a trazer bebidas dentro da minha geladeira, drogas dentro da minha casa. Ele trazia os amigos dele aqui. Às vezes eu queria ouvir um louvor, ele ligava um funk mais alto, entendeu? Às vezes eu queria fazer meu momento de oração, aí ele trazia os amigos dele aqui, ficava aquela barulheira, aquele povo tudo bebendo, usando droga. E a gente discutia muito, entendeu? Eu passei a discutir muito com o meu irmão. E isso começou a me desanimar mais, sabe? Começou, tipo, eu passei a orar menos, né? Passei a vigiar menos e tal. E é isso, gente. Eu comecei a desanimar, sabe? Realmente eu comecei a desanimar, porém eu ainda tava indo pra igreja, eu tava buscando, eu tava me arrastando, na verdade, né? Pra ir pra igreja. E foi quando eu comecei, voltei a falar com um ficante, que eu ficava nas antigas, né? Eu voltei a falar com ele. E eu acabei caindo com ele, eu acabei me encontrando com ele, aconteceu tudo que tinha que acontecer, eu me arrependi muito, sabe? Mas eu já tinha feito mesmo, entendeu? Aí eu me lembro que na mesma época, assim, a minha ex começou a namorar e eu comecei a sentir ciúmes dela, sabe? E aí eu, né, bolei esqueminhas pra ela largar da ex dela também, né? E a gente acabou que voltando. E foi então que eu comecei a viver uma vida dupla, né? Para todos os demais, para minha família, meus amigos, vizinhos, parentes, conhecidos, eu tava na igreja firme. E só que por trás de tudo isso eu tava tendo uma vida dupla. Eu tinha voltado já a usar maconha. Eu tinha bebido algumas vezes, fumado cigarro algumas vezes, mas o vício, eu não tinha voltado a ter o vício, né? Que eu voltei mesmo como se eu nunca tivesse parado, era maconha. E tava namorando a minha ex, escondido de todo mundo, né? Eu não queria que ninguém soubesse, né? Porque eu tava com vergonha mesmo, né? Mas aí a gente voltou e eu me lembro que nesse tempo em que eu tava brigando muito com meu irmão, a gente teve uma discussão muito feia mesmo, a gente quase saiu no soco, né? Foi feia a discussão, a gente se agrediu. Eu lembro que eu falei muitos palavrões e ainda o inimigo usou ele pra me acusar, sabe? Que, que eu era o crente, eu tava falando aquelas coisas e tal, mas só que eu já tava de saco cheio. Na verdade, eu nem tava mais crente, né? Essa é a verdade. E por causa dessa briga, tipo, já não tinha mais como, entendeu? Tipo, não tinha não, sabe, a convivência nossa, assim, não tava tendo como mais ter a convivência entre eu e ele, sabe? E foi quando eu fui morar com a minha mãe. E a verdade é que eu saí do inferno pra entrar em outro. Porque eu nunca me dei bem com meu padrasto, porque eu sabia das coisas que ele fazia, né, pra minha mãe. E eu sabia que ele traía minha mãe, eu sabia que as coisas que ele fazia pra minha mãe. E então, por conta disso, eu não me dava bem com meu padrasto, né? Mas eu tive que ir lá porque não dava mais certo eu ficar aqui com o meu irmão, eu morar com o meu irmão. Só que lá eu também vivi um inferno. Porque, tipo, eu sempre fui uma menina que eu gostei muito de limpeza, minha casa é tudo organizadinha, sabe? Tudo bem limpinha. E já minha mãe não liga muito pra essas coisas, entendeu? Tipo, quando dela limpa, ela não esquenta a cabeça não, sabe? E eu queria fazer isso lá na casa da minha mãe, né? Só que eu fui muito humilhada lá, sabe? O meu padrasto, eu lembro que às vezes eu tava limpando assim, ele entrava e pisava com o pé sujo, eu ia falar as coisas pra ele, ele tacava na minha cara, que a casa era dele, entendeu? E eu não me sentia bem, eu não me sentia tendo dentro de um lar, entendeu? Dentro de um lar, né? E foram muitas humilhações ali dentro que eu passei, né? Fora que o meu padrasto, ele vivia dando em cima de mim, sabe? Eu trabalhava só 3 vezes na semana, então os outros dias, outros 2 dias na semana eu ficava sozinha com o meu padrasto em casa. E ele dava em cima de mim, né? Eu falava as coisas pra ele, falava pra ele parar e tal, pra ele criar vergonha na cara dele. Só que ele dava risada, entendeu? E... E foi isso, gente. E também aconteceu algo assim... Eu ainda tava vivendo, já tinha voltado quando eu tava morando com a minha mãe. Já tinha voltado com a minha ex, sem ninguém saber, né? E eu passei a não ir mais pra igreja, porque a minha mãe morava, né, numa chácara, graças a Deus ela largou do meu padrasto, foi livramento da vida dela. E eu morava, a minha mãe morava numa chácara, é um pouco distante da cidade, sabe? Fica um pouquinho longe. E por conta de não ter como eu vir
pra igreja, né? Eu parei de vir pra igreja, então eu já não tava mais orando, já não tava, né, mais lendo Bíblia, jejuando, nem vindo mais à igreja. E, né, fazendo o que eu acabei de dizer, né? Fumando maconha e usando drogas. Só que tudo isso escondido, entendeu? De todos. Inclusive, tipo, eu já não tava aguentando mais, sabe? Ver tudo aquilo. Tipo, eu perdi tudo, entendeu? Eu me lembro que tudo começou a desmoronar, assim, sabe? E eu perdi tudo, acabei perdendo tudo mesmo. E perdi minha intimidade com Deus, perdi minha santidade, perdi tudo que eu havia conquistado, sabe? Eu havia perdido. E, e foi quando eu peguei meu padrasto me filmando tomando banho, né? O banheiro lá da minha mãe, assim, o armarinho fica bem de frente com aonde toma banho, né? Com o chuveiro. E eu me lembro que eu tava tomando meu banho, sossegada. Aí de repente eu olhei pro armarinho, o armarinho assim é duas portinhas assim, no meio tem um vidro assim, sabe? Nas beiradas assim tem madeira. E eu me lembro que eu me lembro que eu olhei pro armarinho assim, eu vi o celular do meu padrasto com a tela assim, com a câmera assim virada pra mim, entendeu? E quando eu olhei aquilo, eu me lembrei de algo que a minha irmã tinha contado a minha irmã um tempo atrás. Havia morado com a minha mãe e ela saiu de lá alegando que o meu padrasto havia filmado ela tomando banho, né? Só que ninguém acreditou muito, que minha irmã era meio da pá virada, entendeu? Então ninguém deu muita confiança, né? Mas na hora que eu vi aquilo ali, eu lembrei do que minha irmã havia dito. E eu fiquei tipo, não é verdade isso. Não pode ser. E eu fui abrir o armarinho. No que eu fui abrir o armarinho, ele quase veio em cima de mim. Porque ele havia batido um prego em cima, assim, sabe? Pra não abrir, entendeu? Mas mesmo assim, com muita dificuldade, eu forcei e consegui puxar o celular lá de dentro. E quando eu puxei o celular lá de dentro, tinha uma gravação de 1 hora, quase 1 hora. A gravação era. E na hora que eu vi aquilo ali, eu fiquei muito nervosa, com muito ódio, muita raiva mesmo, né? Meu padrasto percebeu que eu havia descobrido ele, né? Porque fez barulho muito alto quando eu puxei o armarinho, assim, quando eu puxei a portinha que tava pregada, né? O armarinho quase veio em cima de mim, fez um barulhão. Então ele meio que percebeu, aí ele começou a me acelerar pra sair de dentro do banheiro, que ele precisava usar o banheiro, não sei o que, inventando desculpa. Só que eu fui burra, né? Em vez de eu ter pego o celular, eu peguei somente o cartão de memória, entendeu? E nisso eu fui pro meu quarto. E quando eu entrei no meu quarto, eu mandei mensagem pra minha ex, né? E contei pra ela o que havia acontecido. Eu tava com um pouco de medo dele fazer alguma coisa, né? Dele descobrir, da minha mãe dormir e tal, ele ir lá no quarto. Porque o quarto onde eu dormia não tinha porta, era uma cortina, assim, no lugar da porta, sabe? E eu fiquei com um pouco de medo. Aí eu mandei mensagem pra ela, ela falou pra mim sair de lá e tal. E eu desci, era umas 11 horas da noite, umas 11 e pouquinho. Eu desci naquela escuridão, na estrada que desce pra vir pra cidade, né? É só mato pra todos os lados, entendeu? E tava muito escuro, já tava bem tarde, né? Eu desci sozinha naquela escuridão. Enquanto eu tava descendo, eu lembro que eu liguei pro meu irmão mais velho, não o irmão que eu tava brigado, o meu outro irmão mais velho. E ele falou pra mim, vai na delegacia da parte dele e tal, qualquer coisa você me liga. Ele falou pra mim dormir na casa dele, mas eu já tinha combinado de dormir na casa da minha ex, né? Aí eu falei que eu ia dormir na casa de uma amiga e tal. E eu fui na delegacia, gente, de a pé, porque eu não tinha dinheiro, eu tava sem dinheiro, então eu tive que ir de a pé. A delegacia, tipo, do outro lado da cidade, entendeu? Muito longe, bem longe mesmo. Aí cheguei lá, eu fui tratada super mal. Super mal, eles falaram assim que eles não podiam fazer nada, porque eu já era de maior e tal, e que se eu fosse de menor eles iam na hora, mas como eu não era de menor, sabe, eu fui tratada super mal, eles me trataram mal, eles não resolveram o meu caso, entendeu? Eu abri boletim de ocorrência lá, eles falaram que ia investigar o caso e tal, só que não deu em nada, entendeu? Eu fiquei bem mal mesmo. Saí de lá revoltadíssima, revoltada daquela delegacia, e eu fui dormir na casa da minha ex, né? Quando eu cheguei na casa da minha ex, deitei na cama, ela até tentou me procurar, tá, vamos, né, não somos criança, pra ter relação e tal, só que eu não tava bem, eu falei pra ela que não e tal, que eu não tava legal, e que
E aí me virei, né, de costa pra ela e eu comecei a chorar, sabe? Eu comecei, tipo, a questionar a Deus. Por que eu tava passando por tudo aquilo, entendeu? Por que eu tinha perdido tudo, sabe? Eu já não aguentava mais, ali naquele momento ali eu queria morrer, entendeu? Porque eu não sabia o que eu fazia, eu tava, tipo, sabe? Tudo que eu havia conquistado eu havia perdido, entendeu? Eu já não, né? Eu já não tinha mais santidade, eu já não tinha mais nada, entendeu? Eu não sabia nem pra onde eu ia mais depois dali, sabe? Porque, sabe, tudo tava desmoronando, sabe? Eu comecei ali a questionar Deus, a perguntar pra Deus o porquê de tudo aquilo, sabe? Por que eu tava passando por tudo aquilo? Eu já tinha sofrido tanto na vida, entendeu? Já tinha vivido tantas coisas, sabe? Por que mais aquilo ainda, né? E foi quando, ali naquele momento, eu tive uma visão. Eu vi. Mas antes de eu contar essa visão, eu tava até me esquecendo, né? Eu quero contar pra vocês os sonhos que eu tive, entendeu? Deus veio me avisar que tudo isso iria acontecer, sabe? Só que eu não tive sabedoria, né? E eu não entendi o que Deus estava querendo me falar, né? Antes de tudo isso, antes mesmo assim, assim que meu irmão saiu, sabe? Começou a minha discussão com ele, nada muito pesado, nada muito grave ainda. E assim que meu irmão saiu, eu tive 3 sonhos em seguida, em 3 noites seguidas, né? Eu vou contar pra vocês o sonho pra vocês entenderem, pra vocês saberem que Deus nos avisa. Deus não faz nada sem antes avisar os seus, né? E eu me lembro que o primeiro sonho, eu tava numa rua escura e de repente quando eu tava nessa rua, eu olhei pra trás, eu vi um homem moreno, bem forte, alto, bem forte, assim. Ele tava vestido inteiro de preto, uma bermuda preta, chinelo preto, uma camisa preta, assim. E eu lembro que eu percebi que ele tava me seguindo, né? No sonho. E no que ele tava me seguindo, assim, eu percebi que ele tava me seguindo, eu saí correndo, entendeu? E ele saiu correndo atrás de mim. E ele conseguiu me pegar. E no sonho ele me estrupou, entendeu? E eu me lembro que, tipo, ele me machucou muito, sabe? No sonho. E eu me lembro que depois ele me deixou ali largada, assim, eu me levantei meio desorientada, assim, saí andando, sabe? Toda rasgada, sanguentada, machucada mesmo, assim. E eu me lembro que eu saí andando e... No sonho, gente, tudo isso no sonho. E de repente eu entrei dentro de uma casa a qual tinha umas pessoas lá que eu não conhecia. E essas pessoas estavam bebendo, usando droga, fumando maconha. E eu já tava ali, tipo assim, olha o que aconteceu comigo, já aconteceu tudo isso mesmo, né? Dane-se, vou usar e tal. E eu comecei a usar droga com essas pessoas e eu acordei. E o segundo sonho foi... Eu tava num barracão. Era um barracão, assim, bem grande, muito grande mesmo. E tinha muitas, tipo, milhares e milhares e milhares de pessoas lá dentro. E eu me lembro que eu estava numa fila, né? Uma fila bem grande mesmo, bem grande. E de repente, assim, apareceu uma mulher inteira de branco do meu lado. Ela me chamou a atenção porque era a única pessoa de branco ali, entendeu? As demais estavam, assim, todas as cores possíveis, menos de branco. E essa mulher de branco, ela pegou e falou pra mim assim, ela falou pra mim assim, você precisa sair daqui. Aí eu falei pra ela assim, não, vou sair daqui, vou pra onde? Ela falou assim, vem comigo. E no que ela tava falando pra mim, sair de lá, tal, ela me pegou pela mão, ela me levou no começo dessa fila. E quando eu cheguei no começo dessa fila, era tipo refeitório de escola mesmo, sabe? Tipo, aquele quadrado assim, aí a tia da escola fica do outro lado, né? E tem a fila e tal, era tipo isso, assim, sabe? Aí tinha umas mulheres lá que ela tinha uma cara bem de brava, bem séria assim mesmo, sabe? Ela estava, tipo, trabalhando ali mesmo, ela estava inteira de preto, assim. E eu me lembro que eu vi as pessoas pegando uma tigelinha, pegavam uma tigelinha, aquelas mulheres, elas jogavam uma gosma, assim, com uma concha, uma gosma mesmo dentro da tigelinha, assim, bem nojento, algo muito nojento, gente. Era muito nojento aquilo, muito. Jogava assim e as pessoas saíam dali, as pessoas estavam naquela fila ali meio alienada, sabe? Tipo, só indo, só deixando se levar, entendeu? E quando jogou aquela gosma dentro, assim, aquelas pessoas saíam e comia com a mão, sabe? Com aquela felicidade, aquele, tipo, prazer de comer aquilo ali, entendeu? Hoje eu sei que aquilo lá era o pecado, né? Era Deus me mostrando o pecado. E era algo muito nojento. Na hora que eu olhei aquilo ali, eu senti um enjoo, uma ânsia, assim, sabe? Eu falei, que nojo, eu ia comer isso aí. Eu falei pra aquela mulher de branco. Ela falou assim, sim, você ia comer isso aí.
sai daqui, você precisa sair daqui. Eu falei, como que eu faço pra sair daqui? Aí ela me pegou pela mão, me levou pra fora daquele barracão. Aí pra fora do barracão tinha um portão muito, muito, muito grande. Tinha tipo assim uns 6 metros, 6, 7 metros de altura, um murão muito alto assim, sabe? E tinha uma frechinha assim, mais ou menos desse tamanho, assim. Mais ou menos isso, assim. Aberta, o portão tava um pouquinho aberto, uma frechinha assim, só aberta assim no portão. E ela falou assim, vai, sai. Aí eu falei assim, você não vai vir? Eu perguntei se ela ia vir comigo. Ela falou, você não vai vir? Aí ela pegou e falou assim pra mim assim, não posso, eu preciso ficar aqui, que eu preciso ajudar mais pessoas. Então eu creio que era o Espírito Santo, né, aquela mulher. E eu lembro que eu falei assim, tá bom. Aí ela falou pra mim assim, sai, não olha pra trás e corre. Assim que você sair dali, você corre, não olha pra trás. Eu falei assim, tá bom. E na hora que eu pisei o pé pra fora do portão, o portão bateu, assim, era um portão de um chapão, assim, sabe, de ferro mesmo, assim, pesado. Aí ele bateu, veio, pem, na hora que ele bateu, assim, começou a tocar um alarme, assim, umas luzes começou a piscar, assim, eu me assustei, aí eu saí correndo mesmo, saí bem correndo, assim, de repente eu olhei pra trás, tinha um homem com um capô preto, assim, ele tava inteiro de preto, ele tava com um capô preto, assim, ele tinha um, como que é o nome? Bumerangue, eu acho que é esse o nome, é bumerangue, mas eles tinham uma lâmina, sabe? Bem afiada assim mesmo, e ele começou a jogar assim um monte assim pra minha reta assim, sabe? Ele ia jogando assim pra minha reta assim, e só que nenhum acertou em mim. Eu corria. Eu lembro que eu entrei dentro de um túnel subterrâneo assim, que parecia um esgoto, sabe? Era bem nojento lá dentro, bem escuro, bem sombrio, e aquele homem correndo atrás de mim, eu correndo. E quando eu cheguei no fim desse túnel subterrâneo, eu me lembro que eu eu acordei, aí eu me lembro que na hora que eu saí desse túnel assim, eu olhei, eu tava de frente com aquele portão de novo. O portão tava do mesmo jeitinho, com uma frechinha entre meio aberto assim, né? E eu, na hora que eu olhei aquilo ali, eu falei, não acredito. Eu pensei comigo, eu não acredito. Quando eu olhei pra trás, o homem já não tava mais atrás de mim. Eu falei, não acredito. E ali eu já tava muito cansada, eu tava muito cansada de correr. Tava muito cansada mesmo, eu tava com sede, eu tava com fome, eu precisava comer. E eu falei, eu não acredito nisso. Não acredito que eu tô aqui de novo. E na minha mente eu pensei comigo, eu vou entrar porque eu preciso me alimentar, eu preciso comer, né? Eu não tô aguentando mais mesmo e tal. E eu não ia conseguir água ali próximo dali, entendeu? Porque o tanto que eu já tinha corrido era só mato, né? Era uns murão bem alto assim, que cercava aquele barracão onde aquelas pessoas estavam. Parecia uma fábrica, sabe? Bem velha, bem antiga assim mesmo. E não tinha, era só mato em volta, só canaviais em volta, entendeu? Não tinha onde eu tomar água, não tinha onde eu me alimentar, eu tava morrendo de fome, com fome. Eu falei assim, vou entrar de novo. E no que eu entrei, eu pisei o pé pra dentro assim, aquele chapão, pá, bateu de novo atrás de mim, assim. Só que dessa vez não tocou alarme nenhum. E eu entrei de novo naquela fila. Aí nisso eu acordei, assustada, já repreendendo também, né? Acordei bem assustada, assim. E o terceiro sonho, já começou o sonho, assim, bem estranho, assim, né? Eu já comecei, assim, eu senti alguém me segurando com a mão pra trás, assim, e essa pessoa me jogou dentro de um quarto, assim, sabe? Aí, de repente, ele me jogou dentro do quarto, assim, de repente eu ouvi, na verdade, perdão, era tipo uma porta de chapão, assim, de ferro mesmo, assim, ele bateu, veio, bateu assim, eu ouvi certinho, nitidamente o barulho da porta batendo. Aí eu ouvi barulho de trancas, assim, trec, sendo trancada, cadeado, assim, sendo trancados também, entendeu? Aí eu peguei, fiquei meio assustada, eu olhei a minha volta, assim, era uma sala bem escura, bem sombria, assim, bem sombria mesmo, assim, e tinha várias pessoas ali dentro acorrentadas. Umas estavam acorrentadas os pés e as mãos, outras só estavam os pés, outras só estavam as mãos, outras estavam como eu, só sem a corrente, sem estar acorrentada, né? E eu me assustei, e me chamou muita atenção um senhorzinho, que ele tava acorrentado com as mãos, assim, pra cima, assim, né? Ele tava assim, com as mãos, assim, acorrentado os pés deles e as mãos pra cima, acorrentado numa janela, né? E ele me chamou a atenção porque ele era bem velhinho, sabe? Ele tava bem debilitado assim mesmo. E aquelas pessoas, tipo assim, tudo conformada. Se olhar pra face daquelas pessoas, tinha muitas pessoas ali, muitas mesmo. E elas estavam, tipo, conformadas, entendeu? Com as situações dela. E aquele senhorzinho, ele pegou e falou pra mim assim, você precisa sair daqui. Aí eu falei pra ele, como eu vou sair daqui? Ele falou assim, não sei, você precisa sair daqui, você precisa dar um jeito de sair daqui. Porque eu já estou aqui, ele falava pra mim assim, eu já estou aqui faz 30 anos e eu não consigo mais sair daqui. Eu já tô aqui há 30 anos, você precisa sair daqui enquanto é cedo, ainda dá tempo de você sair daqui. Aí eu fiquei assustada com ele assim, eu fiquei meio com medo, entendeu? Eu falei, misericórdia, será que eu vou ficar aqui 30 anos também, né?
Eu comecei a clamar a Deus, eu falei, por favor, me ajuda a sair daqui, Senhor, por favor, me ajuda, me ajuda. E comecei a clamar ao Senhor. E de repente, de uma forma sobrenatural, assim, eu ouvi uma voz, falou pra mim assim, passar por uma flechinha, gente. Uma flechinha desse tamanhozinho, assim, numa janela, assim. E ele falou pra mim, uma voz falou pra mim passar pelaquela flechinha. Eu simplesmente fui pela fé. Falei, não, é pela essa flechinha ou eu não saio daqui, né? E fui pela fé ali. Atravessei aquela flechinha ali de uma forma sobrenatural, entendeu? E no que eu atravessei aquela flechinha, assim, uns 20 metros, uns 10, 20 metros longe de mim, assim, de distância de mim, tinha uma cerca. E atrás dessa cerca tinha um monte de bois, sabe? Touros, assim, eles tinham chifre bem grandes, assim. E só um minutinho, gente, que eu acho que tem gente me chamando. Então, gente, era uma amiga minha. Como eu tava dizendo pra vocês, né? Aí por trás dessa cerca tinha uns touros bem, tipo, com um chifrão bem grandão assim. Inclusive eles eram bem feios, eles eram bem grandão assim. Eles tinham uns olhos vermelhos, sabe? Eu fiquei um pouco assustada assim. No que eu pensei em voltar pra trás, que eu virei assim pra ir pra trás assim, né? Pra ir pro outro lado, apareceu um homem com uma espingarda assim na minha reta assim. E ele começou, e eu lembro que ele gritou assim pra mim assim, onde você tá indo? Onde você vai? E começou a atirar em mim. Aí ele, hoje de impulso, e saí correndo, pulei aquela cerca. Aí começou o homem e os boi correr tudo atrás de mim. E aquele homem, ele falava pra mim assim, volta aqui, você é minha, você não vai sair daqui, você é minha, não sei o que. Ele atirando em mim, assim, só que não acertava nenhum tiro em mim. E de repente, assim, eu entrei pra uma espécie de favela, sabe? Eram umas ruínas bem estreitinhas, assim, e tinha casas pra, né, casas umas em cima da outra, parecia bem uma favelinha, uma favela assim mesmo, assim. Eu lembro que eu corria, quando eu entrei nessa favela, os boi, os touros, né, pararam de correr atrás de mim, e então passaram a correr atrás de mim só o homem com a espingarda, e ele corria atrás de mim naquelas ruas estreitas, entendeu? Eu saía correndo atrás de mim, de repente, assim, eu comecei a ouvir barulho de funk, sabe, de música, assim, tocando, assim, de pessoas falando, tipo, curtindo a vida, assim, né? Aí eu peguei e falei assim, eu comecei a seguir o som, né? Falei, vou atrás dessas pessoas, porque nas ruínas onde eu estava não tinha ninguém, sabe, pra me pedir ajuda. E as casas estavam todas as luzes apagadas, tava à noite, né? Tava todas as luzes apagadas e eu queria encontrar alguém. Então eu comecei a seguir o som, o barulho do som, sabe? Correndo daquele homem atrás de mim, gritando comigo, falando que eu era o dele, querendo que eu não ia escapar dele, que ele não ia desistir de mim, esse tipo de coisa, sabe? E quando eu cheguei, assim, onde estava acontecendo o som, né? Já não era uma rua estreita, era uma rua bem larga, assim, bem larga mesmo. E tinha vários carros, assim, com o capuz aberto, tocando funk, o povo usando droga, bebendo e tal. E quando eu entrei assim, quando eu pisei o pé ali naquela rua, assim, eu olhei pra trás, aquele homem já não tava mais atrás de mim, sabe? Eu tava bem cansada mesmo, assim, de tanto correr, né, dele. E eu vi duas primas minhas, né? E de repente eu cheguei naquela minhas primas, aí eu falei, fulana, nossa, aconteceu isso, eu contei tudo que eu tinha acontecido e tal. Essa minha prima, ela tava com um copo de bebida na mão, ela falou pra mim assim, ai, relaxa, agora você tá bem, toma um pouquinho. E como eu tava com sede, né, eu virei um pouquinho assim da bebida na boca, né, aí ela me passou cigarro, me passou maconha, eu falei assim, não posso, eu preciso voltar lá ajudar aquelas pessoas. Aí ela falou pra mim assim, esquece aquelas pessoas lá, você não vai conseguir ajudar aquelas pessoas, deixa pra lá isso aí e tal. Aí nisso eu, tipo, é verdade, eu não vou voltar lá, né, não sei o quê. E comecei então a beber, a usar droga e tal, com as pessoas ali, né. E nisso eu lembro que era uma rua, assim, tinha uma ponte, assim, onde passava um córrego, né, bem sujo, assim, embaixo da ponte. E do lado, assim, dessa rua, assim, era grama, sabe, umas gramas, assim. E eu me lembro que do nada, assim, eu comecei a dançar pra um homem, o homem, ele tava deitado, assim, né, bem de boa, assim, com os pés dentro desse córrego, entendeu? Onde passava aquela água suja, podre. Ele tava com os pés lá dentro e eu comecei a dançar, a seduzir pra ele. E de repente a gente começou a ter relação sexual ali perto de todo mundo, sabe? Bem nojento, assim. E nisso eu acordei, já acordei repreendendo mesmo. E sem entender o que tinha acontecido ali, sabe? E foi esses três sonhos, entendeu? E nesses três sonhos que eu tive, o Senhor tava me falando, me contando, me falando, na verdade, que eu iria correr, eu iria tentar correr, mas eu iria acabar voltando da onde ele havia me tirado, entendeu? O caminho que eu tava seguindo ia acabar fazendo com que eu voltasse pra onde ele havia me tirado já, entendeu? Eu creio que o primeiro sonho, né, que foi do estrupo, que eu acabei de contar pra vocês, era ele me avisando sobre o meu padrasto, né, sobre o que iria acontecer e tal.
E eu creio que se eu continuasse lá na casa teria acontecido pior, sim, entendeu? E foi horrível, né? E voltando lá, né, na visão que eu falei que eu tinha tido, né? Quando eu tava lá deitada na minha ex, eu me virei e eu comecei a questionar a Deus de tudo que tinha acontecido. De repente, eu tive uma visão. Apareceu de frente, na minha frente, assim mesmo, assim, como num telão, assim, foi bem estranho. Eu me vi agachada, assim, com o braço assim, com as pernas assim, com o braço em cima do joelho, né? Assim, eu tava chorando muito no sonho, eu tava desesperada, tipo, querendo morrer mesmo, e eu tava, tipo, numa espécie de areia movediça. Ela era cinza, assim, e eu tava nessa areia, em cima dessa areia movediça, e eu tava num lugar bem sombrio, assim, sabe? E tinha umas mãos, e eu senti as mãos eram gelatinosa, era bem fria, sabe? Gelatinosa, assim, preta, ela cheira preta, era uma zonhona enorme, assim, e elas me puxavam, tinha umas 8 mãos, assim, me puxando pra baixo, assim, sabe? Me puxando assim, aí, e eu fiquei muito assustada quando eu tive aquela visão, né? E era o Senhor me mostrando ali os planos do inimigo mesmo pra minha vida, pra, né, fazer com que eu caísse de vez mesmo, né? Era a intenção dele mesmo, né? E no outro dia, então, a gente foi pra... Ai, tá acabando a pilha aqui. A gente foi pra... Eu fui pra minha casa, né? Na verdade, o meu irmão me buscou pra mim ir lá na casa da minha mãe buscar minhas coisas, né? E buscar as coisas da minha mãe. E o inimigo é tão sujo, né? Que hoje eu agradeço muito a Deus pelo meu padrasto não estava lá no momento, né? Porque meus irmãos, na verdade, né? Foram os dois. Eles foram com facão, faca mesmo assim, né? Pra fazer o pior com o meu padrasto, né? Porque, tipo assim, na minha irmã, na época que aconteceu com a minha irmã, eles não acreditaram muito, mas a mim, eles sabem que eu não ia mentir algo daquele tipo, entendeu? Então eles acreditaram mesmo em mim, né? E eles foram lá, pegaram minha mãe e a gente veio pra casinha onde eu moro hoje, né? Que é a casa que eu morava com o meu irmão na época. Hoje eu moro sozinha. Mas na época a gente veio todo mundo pra cá. Então, tipo assim, ficou muito apertado a casa, entendeu? Ficou bem apertado mesmo, porque a casa lá onde minha mãe morava, na chácara, era uma casa, duas cozinhas, uma sala, 3 quartos, né, e um banheirão, 2 banheiros. E aqui é bem apertadinha, bem pequenininha. Pra mim tá ótimo, gente. Eu morar aqui sozinha, pra mim tá ótimo. É tipo o meu aconchego aqui, entendeu? Mas a casa é bem pequenininha, os cômodos é bem pequenininho, sabe? É só 2 quartos, uma cozinha e um banheirinho. Então é bem pequenininha, né? Pra mais pessoas morar assim, já fica meio complicado, né? E minha mãe ainda trouxe todos os móveis dela pra cá. Tava, tipo, muito, muito, muito apertado mesmo, entendeu? Ainda no mesmo tempo, assim, no mesmo período, assim, a minha irmã se separou do marido dela, e veio ela e meu sobrinho pra cá. Então a gente ficou naquele aperto mesmo, né? E, e aí, nesse período, eu já tinha sumido, entendeu? Que eu já tava desviada mesmo e tal, que tinha voltado a usar droga, e eu já tinha assumido que eu tinha desviado pra todo mundo, entendeu? Tipo, foi a deixa que eu precisava pra assumir que eu tinha desviado, né? Com o acontecido do meu padrasto, porque viralizou, minha família inteira ficou sabendo e tal, então eu, tipo, desisti por causa disso, entendeu? Mas na verdade eu já tinha desistido antes mesmo, já tinha me afastado antes. E aí, a minha mãe, eu lembro que minha mãe vivia jogando na minha cara, sabe? Que eu tinha destruído o casamento dela, sabe? Ela vivia falando isso pra mim. A gente ficou uns 2, 3 meses aqui morando, todo mundo aqui junto, né? E ela vivia jogando isso na minha cara. Eu já tinha ali, pra quem conhece o meu testemunho, sabe que eu já tinha os traumas lá da infância, né? Porque eu me culpava pela separação do meu pai. Aí mais esse trauma, né, da minha mãe me culpando pela separação desse outro casamento dela, né? Então, tipo assim, eu ficava muito mal, sabe? Eu vivia chorando. Eu já tava ali, tipo, afundada no pecado outra vez, entendeu? Revoltadíssima com a vida, com tudo que tava me acontecendo, né? A gente vivia brigando entre eu e os meus irmãos, né? Que tava morando, no caso, então, eu, a minha mãe, meu irmão, minha irmã e meu sobrinho. E a gente vivia brigando, meu irmão chegava bêbado, ligava funk alto, sabe? E chegava bêbado no trabalho. Nossa, era um inferno mesmo. E eu me lembro que um dia a gente foi trabalhar, eu, a minha irmã e meu irmão foi trabalhar, ficou minha mãe e meu sobrinho na casa. E quando a gente chegou,
do serviço, a minha mãe simplesmente tinha pegado as coisas dela e tinha fugido. Ela foi embora e nos abandonou aqui, entendeu? E eu lembro que a minha irmã ligava pra minha mãe desesperada, né, atrás do meu sobrinho, pra saber onde ela tava com o meu sobrinho, né. E minha mãe foi atender a minha irmã depois de uns 2 dias. E ainda ela atendeu, tipo, mó na ignorância, falando assim que se ela quiser ir buscar o filho dela, ela ia buscar lá na casa dela, porque ela tava lá e ela não queria que a gente se intrometesse na vida dela mais, sabe? Que era pra gente dar paz pra ela, porque a gente já fez ela sofrer demais. Tipo assim, ela jogou a culpa ali de todo o sofrimento dela em cima da gente, sabe? E eu lembro que nisso eu fiquei com muito ódio da minha mãe. Nossa, eu fiquei com mais ódio dela do que pelo que meu padrasto tinha feito comigo. Pelo meu padrasto, né? Eu fiquei com muito ódio da minha mãe, sabe? Ali, tipo, eu desonrei total a minha mãe. Só nesse período aí eu perdi uns 10 anos da minha vida, certeza. Que a Bíblia fala que aquele que não honra o pai, para que a gente honrar o nosso pai e nossa mãe, para que os nossos dias sejam prolongados na terra. E naquele período eu desonrei total a minha mãe. Os outros falavam da minha mãe, ah, aconteceu com essa mãe e tal. Aí eu já falava vários palavrão de baixo calão, né? Xingava ela de tudo que é nome. E eu fiquei sem falar com a minha mãe um bom tempo, tipo, muito tempo, uns 5 meses, assim. Eu fiquei sem falar com a minha mãe porque eu tava com muito ódio dela, sabe? E só que Deus é misericordioso, né? E eu me lembro que a minha pastora, ela nunca desistiu de mim, ela e uma amiga minha, né, que também é evangélica, elas não desistiram de mim, elas sempre me mandavam mensagem, minha pastora vinha na minha casa, né, conversar comigo direto, sabe? Eu não tava indo pra igreja, eu tava em pecado, mas ela sempre vinha aqui, ela sempre me mandava mensagens, sempre me procurava. Eu me lembro um dia que teve um retiro, ia ter um retiro na minha igreja, e ela me chamou pra esse retiro. Ela foi bem dura comigo, ela falou pra mim assim, que eu ia nesse retiro sim, e que ela não aceitava o não e tal. E eu falei, tá bom, eu vou. Eu só fui por ir porque eu havia me comprometido com ela, né? Falei que ia, então falei, então eu vou. E eu fui nesse retiro e foi, tipo, a melhor coisa da minha vida, a melhor coisa da minha vida mesmo. Eu vivi o sobrenatural lá, entendeu? Nesse retiro foi quando eu fui batizada no fogo, né? Foi quando eu recebi o dom de línguas, recebi vários outros dons. Eu voltei pra Jesus nesse retiro. Eu vou gravar um vídeo pra vocês contando melhor como foi aí esse retiro, entendeu? Porque eu vivi experiências sobrenaturais lá ao longo do canal, aí eu vou contando pra vocês as experiências que eu vivi lá. E foi aí eu voltei pra Jesus, né? Fiquei firme, sabe? Voltei com tudo mesmo, entendeu? Só que passaram alguns 7 meses, eu comecei a desanimar de novo, sabe? Tipo, eu não via nada melhorando, né? Ainda eu continuei, minha mãe havia voltado com o meu padrasto, a minha irmã havia voltado com o meu cunhado, né? E eu fiquei na casa com o meu irmão, porém meu irmão ainda era do mundo. Hoje, pra honra e glória do Senhor, ele tá na igreja, mas na época ainda ele era do mundo. E, né, vivi aquela vida turbulenta, né? Então eu comecei a desanimar de novo, sabe? Aí foi quando eu entrei num julgo desigual, eu ainda estava na igreja, né? Eu tava firme na igreja, porém eu não pedi direção do Senhor para entrar nesse julgo desigual. Como eu já disse para vocês, eu vou gravar um vídeo contando sobre esse julgo desigual e vou contar mais detalhes de como foi, de como aconteceu isso. E nesse julgo desigual eu acabei caindo, né? Foi inevitável a queda, né? Pois a Bíblia condena o julgo desigual por conta disso mesmo, entendeu? As más companhias corrompem os bons costumes, né? E eu caí de novo, gente. Mas eu vou contar pra vocês em um outro vídeo isso, até pro vídeo não ficar muito longo. E eu me lembro que na segunda vez em que eu caí, eu questionei a Deus, sabe? Porque já na segunda vez que eu caí, eu já havia conseguido ganhar uma da minha mãe, do meu irmão, não desse que morava comigo, mas do meu irmão mais velho, da minha irmã, das minhas 2 irmãs. Só faltava mesmo esse meu irmão que morava comigo, entendeu? Mas o resto já tava tudo encaminhado pra Jesus. Eu também vou gravar um vídeo pra contar como foi que eu consegui ganhar a minha família pra Jesus. E eu me lembro que um dia em oração, assim, eu fazendo tudo de errado outra vez, né? Mas de vez em quando eu orava, né? Eu lembro que eu questionei a Deus, eu perguntei pra Deus o porquê que eu sempre caía, né? Porque eu não conseguia me firmar, porque eu sempre tava oscilando, assim, né? Eu não conseguia ficar firme. Eu falei pra Deus assim, igual os meus irmãos, né? Tipo, porque meus irmãos, guerreiro eles, entendeu? Eles se converteram assim e estão firmes até hoje, sabe? Nunca se desviaram dos caminhos do Senhor, tão firme até hoje. Eu que tive esse tempo, assim, de desvio, né? Meus irmãos ficaram firmes, meus irmãos, a minha mãe também. E eu falei, questionei a Deus, né? Por que deles conseguirem ficar firme e eu não?
E eu me lembro muito bem de algo assim que o Espírito Santo falou comigo. Eu me lembro exatamente as palavras que ele usou para falar comigo, né? Ele falou para mim bem assim: filha, pode. Eu ouvi assim o Espírito Santo falando comigo: filha, pode um professor dar aula se ele não passar pela escola? Aí eu, tipo, não. Aí ele falou assim: exatamente, isso que eu tô fazendo na sua vida. Eu vou te usar para reconstruir altares. E para isso eu preciso que você passe por isso, entendeu? Aí eu entendi o propósito de Deus com tudo isso, sabe? Com tudo aquilo que eu passei, entendeu? Tudo Deus tem um propósito, sabe? Não cai uma folha no chão sem a permissão de Deus. E realmente, hoje eu vivo isso, entendeu? Hoje muitas pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor me procuram, entendeu? Pedindo ajuda, eu aconselho, né? Baseado na palavra do Senhor, baseado naquilo que eu vivi também. Então eu aconselho essas pessoas, sabe? Muitas delas voltaram para Jesus, outras ainda não, mas a semente, creio que a semente já foi plantada, entendeu? Gente, e é isso, a minha experiência, né, as minhas quedas, né? O Senhor me pediu para gravar esse vídeo exatamente para as pessoas que estão afastadas, para elas saberem que tem esperança, que há esperanças, entendeu? Que o Senhor está sempre de braços abertos, esperando para que você volte. E que nada, nenhuma folha da árvore cai sem a permissão do Senhor. E creio que o Senhor vai fazer a obra, gente, como eu sempre digo, eu sempre vou dizer em todos os meus vídeos, o Senhor está voltando, Jesus está voltando, não temos muito tempo, então volta para Jesus, né? Creio que o Senhor tem grandes coisas para fazer na sua vida, não deixa para depois, entendeu? Pode ser tarde, às vezes Jesus não volte, né? Para todos, mas talvez ele volte individualmente para você, entendeu? Então se firma os seus passos, entendeu? Volta para os caminhos do Senhor. Deixa o Senhor operar na sua vida. Gente, é isso. Eu espero que esse vídeo edifique a fé de vocês, que fale com vocês. Se você está firme nos caminhos do Senhor, permaneça firme, esperando a volta do nosso Senhor. Mas se você conhece alguém que está afastado, envie esse vídeo para ele, para que ele saiba que há esperanças para ele. Amém? Um beijão, fiquem com Deus.